a mensagem que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Quero convidar você para que você abra a sua Bíblia no livro de Números. Faz parte lá do Pentateuco. É o terceiro livro, de frente para trás é Gênesis, Êxodo e Números. Lá no comecinho da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Números, e é nesse livro de Números que eu estarei lendo 3 versículos sobre os quais estarei embasando a mensagem de Deus para as nossas vidas nesta noite e para a vida daqueles que em outros momentos também puderem se deparar com esta palavra, com esta mensagem. Diz assim a Bíblia, nesse registro, capítulo 13, 30 ao 33. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Versículo 3, Calebe diz: Eia, subamos e possuamos a terra. Vamos estar orando. Deus amado e nosso bendito Pai, queremos pedir a Deus a Tua direção e a Tua unção para a Tua palavra neste momento. Sensibilize, Senhor, o nosso coração. Dá-nos, ó Deus, disposição de fé para podermos entender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Já faz um bom tempo, um razoável tempo, eu assisti um filme que se baseou numa história de verdade. Uma determinada jovem, filha de um grande empresário de boxe, levou um jovem negro a ser campeão, mas a sua trajetória não foi fácil, tanto que o título do filme é este: Contra Tudo e Contra Todos, porque ela estava numa comunidade machista, só de homens, e ela era mulher. Ela resolveu investir num negro contra quem normalmente se tem preconceito. Então imaginem, era mulher, ele era negro, num grupo de homens, numa comunidade de homens, e ali ela sofreu discriminação, zombaram dela, não acreditaram nela, mas contra todas as adversidades e contra todas as pessoas, contra os ventos que sopravam contra ela, ela foi depois reconhecida e honrada, porque ela superou tudo e todos e levou aquele jovem ao campeonato de boxe. Quando nós temos um ideal em Deus, a controlar a nossa vida, a dinamizar a nossa vida, quando nós temos convicções em Deus, não importa quantas pessoas se levantam para nos criticar, não importam quantas adversidades se levantam contra nós, se nós estivermos convictos em Deus, nós devemos levantar a nossa cabeça, devemos ir adiante na certeza absoluta de que nós teremos ou temos do nosso lado aquele que pode nos tornar vencedor sobre tudo e sobre todos.
E é isso que certamente, em primeiro lugar, Caleb tinha no seu coração. Deus já tinha prometido, há cerca de 400 anos atrás, que o seu povo, que começou através de Abraão, iria possuir uma terra chamada Terra Prometida, a terra de Canaã. E Deus então libertou o povo do Egito. E este povo então começou a atravessar o deserto rumo a esta terra. E ele teve que passar no meio de muitos povos, teve que passar o Mar Vermelho, teve que atravessar o deserto. E nesta travessia, nesta batalha, peregrinando no deserto, de repente, este povo de Deus se viu diante de outros povos. E quando eles estavam chegando em Canaã, o que aconteceu? Moisés chamou 12 homens capacitados para que eles fossem de forma escondida, como espias, até esta terra, a fim de que eles pudessem reconhecer as qualidades desta terra, os homens que ali existiam, os adversários que se levantariam contra eles, porque para que eles conquistassem e entrassem na terra de Canaã, aqueles que estavam lá precisavam ser expulsos. Logo, eles teriam que batalhar, teriam que lutar. E aí então esses homens foram, e depois de cerca de 40 dias eles voltaram e entregaram o relatório a Moisés. E eles disseram: a terra de fato é maravilhosa, é linda, ela produz frutos em abundância, frutos muito grandes. Levaram até um cacho de uva muito grande para que eles pudessem ver. Mas dentre esses 12 espias existiam apenas 2 que criam no poder de Deus, que criam que Deus estaria com eles. Eram Caleb e Josué. Os outros 10 não creram no poder de Deus. E eles então estavam influenciando o povo para que este povo não continuasse a sua caminhada, para que o povo não se apossasse da terra prometida. E é nesse contexto em que esses 12 voltaram e apenas 2 criam que Deus estaria com eles para que eles vencessem os inimigos e se apossassem da terra, que acontece esse fato. Vocês sabem que normalmente a voz do desânimo é muito mais poderosa do que a voz do ânimo. Agora já imaginaram, de 12, 10 estavam desanimando o povo. Estavam difamando a terra. E apenas 2 estavam sendo fiéis a Deus e dizendo que a terra era boa e de que Deus seria com eles e que eles venceriam os adversários e as adversidades e entrariam na terra prometida. E aí então, neste momento, é que Caleb se levanta, faz o povo calar a sua voz, e ele diz então, para que este povo prevalecesse. Por quê? Caleb tinha certeza de que esse Deus que prometeu era fiel para cumprir. Ele tinha certeza de que se Deus estivesse presente, eles venceriam todos os inimigos e as adversidades. Podemos olhar para ele e dizer que Caleb foi este que creu que com Deus ele venceria tudo e venceria todos. E é esta mensagem que Deus tem para o seu coração neste momento. Exatamente esta mensagem. Com Deus, contra tudo e contra todos. Neste tema, vencendo os obstáculos da vida, ou vencendo os inimigos da vida. Com Deus, contra tudo e contra todos, vencendo os obstáculos da vida. Em primeiro lugar, para que nós vençamos os obstáculos da vida, para que nós vençamos tudo e todos, há necessidade de que haja grande disposição no nosso coração, a necessidade de que haja ânimo na nossa vida. Nós não podemos ficar reclusos, nós não podemos ficar intimidados. Eu me lembro de
um pastor cujo nome é Antônio, e ele, juntamente com o seu pai, tiveram lá uma pequena roça, e eles criavam ovelhas. E ele um dia na sua pregação disse, eu não me esqueci jamais, ele disse que quando uma ovelha ela fica adoentada, a primeira coisa que ela faz é correr para um cantinho de sombra e ela fica lá amoitada, ela fica lá escondida, ela fica intimidada, ela não tem reação para absolutamente nada. E eu acho que talvez seja esta experiência que quer se impor sobre nós. Temos as nossas lutas, os nossos problemas, os nossos desafios. Às vezes nós queremos nos jogar sobre a cama, nós queremos nos jogar num determinado contexto e nós queremos então ficarmos num cantinho sem termos ânimo, ficamos desanimados, nós não queremos ir adiante. Mas, meus queridos, é preciso que nós nos revistamos da disposição, é preciso que nós fiquemos animados, nós não podemos nos entregar diante dessas circunstâncias. Veja o que diz aí o versículo de número 30, Caleb mesmo, na segunda parte do versículo, ele disse isso: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. No meio de líderes que estava desanimando o povo e a eles, no meio dos gigantes que eles puderam ver lá na terra, no meio das adversidades, no meio da caminhada, com pelo menos cerca de 2 milhões de pessoas para entrarem na terra. Quando deixaram o Egito, somente de homens tinham 600 mil. Ele poderia enxergar tudo isso como adversidade, como adversários, e podia se juntar àqueles 10 outros espias e dizer: eu concordo com eles, eu concordo com a maioria, eu concordo com o povo, vamos ficar por aqui mesmo. Mas não, no seu coração existia disposição, e a sua palavra de ordem, a sua palavra de ânimo era essa: eia, subamos, vamos possuir aquilo que Deus nos prometeu, nós vamos prevalecer contra eles, nós vamos prevalecer contra aquela terra, certamente nós seremos abençoados e sustentados por Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo de número 30, quando ele aborda algumas pessoas que estavam se afastando espiritualmente da comunidade cristã, ele procura conscientizar esta parte da igreja que estava desanimada, que estava se afastando, com essas palavras dizendo: nós não somos daqueles que retrocedem, não somos daqueles que voltam atrás, nós não somos daqueles que desistimos, nós não somos daqueles que ficamos imobilizados, esperando que as adversidades e os adversários nos abracem e nos segurem de prosseguirmos na nossa jornada cristã. Portanto, essas palavras de Caleb são palavras que trabalham, que devem infundir uma mensagem de fé no nosso coração. Eia, subamos, vamos possuir. Ele está falando de ação e não de estagnação, bem como o escritor aos Hebreus, que diz: nós não somos daqueles que paramos, não somos daqueles que recuamos, não somos daqueles que voltamos atrás. Como está a sua vida hoje? Como está? Eventualmente, eu recebo mensagens de pessoas dizendo que no meio desta pandemia e não tendo a sua vida espiritual mais dinâmica dentro da igreja, que elas estão experimentando estagnação espiritual, frieza espiritual, estão se sentindo paralisadas.
mas não permita que estas circunstâncias, não permita que o seu próprio coração e mente lhe paralisem. Muito pelo contrário, através desta mensagem, através dos vídeos praticamente diários, é possível que você alimente a sua fé e seu coração, ainda que não na sua totalidade, como estando numa comunidade, como estando presencialmente numa comunidade. Mas você não pode se entregar. Você não pode se entregar na sua luta contra as adversidades pelas quais você está passando e contra os inimigos que se levantam contra você. Talvez hoje você esteja cercado de muitos problemas, problema financeiro, problema de saúde, problema de conflitos na sua casa. Talvez muitas pessoas estejam lhe censurando, muitas pessoas estejam lhe criticando, porque você é um cristão, porque você segue a Cristo. Talvez o próprio inimigo, o próprio diabo, esteja usando as circunstâncias de pessoas para fazer com que você jogue a toalha, para fazer com que você desanime. Mas não dê ouvidos e não recue. Pelo contrário, tenha disposição. Você está passando por problemas? Está passando por lutas? Enfrenta-os. Enfrenta-os. O Senhor Jesus Cristo, que foi perfeito, Ele passou por mais lutas do que nós e mais doloridas do que nós, mas Ele foi vencedor. E todos quantos estão com Ele são vencedores aqui e vencedores na eternidade. Com Deus, contra tudo e todos, vencendo os obstáculos da vida, em primeiro lugar, é preciso disposição. Não se entregue. Em hipótese alguma, o Senhor está com você. Mas em segundo lugar, é preciso ter consciência, noção de fato do que nos sustenta diante das crises. Nós precisamos ter consciência, nós precisamos ter a noção, o real conceito do que é necessário para que nós então lutemos e vençamos as adversidades e os adversários. Eu me lembro de uma história do dono desta grande empresa chamada Colgate. Eu ouvi essa história, li a respeito desta história. Aliás, se diz que a empresa é chamada Colgate porque ele, como cristão, ele fez a junção de palavras que estão escritas, ou dos 3 livros da Bíblia de Paulo, Colgate, Gálatas e Tessalonicenses. Juntou as primeiras frases dessas 3 cartas e formou a palavra Colgate, e Colgate então passou a ser o nome da sua empresa. E a história conta que no comecinho ele começou de maneira simples, não despretensiosa, mas quase que de forma despretensiosa, e alguém falou para ele: olha, se Deus lhe abençoar, você tem que ser fiel ao Senhor, você tem que consagrar ao Senhor aquilo que a Ele pertence, você tem que consagrar o dízimo ao Senhor, você não pode ser negligente quanto a isso. Se você der a Deus aquilo que é de Deus, ou seja, o dízimo, com certeza você vai prosperar, você vai ser abençoado. E aí depois de muito tempo, ele dizia que agradecia a esta pessoa, porque nesta orientação, nesta conscientização que ele teve, ele foi fiel e Deus o prosperou de uma maneira extraordinária, de tal sorte que ele foi um grande empresário, ou ainda é um grande empresário. Ou seja, alguém lhe conscientizou de como Deus poderia abençoá-lo, e era esta noção que agora Caleb e Josué tinham, não mais apenas Caleb, mas
Era uma palavra uníssona destes dois servos de Deus que creram no poder de Deus. Qual a consciência que estes dois estavam transmitindo para o povo que naquele momento estava apavorado quanto a irem para aquela terra e enfrentarem gigantes? Quais são essas palavras? Estão aí nos versículos 8 e 9 do capítulo 14, versículo 8 e versículo 9 na sua parte A. Veja o que diz a palavra de Deus: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo. A primeira coisa que nós vemos neste momento é que, se você perceber no versículo 6, você vai ver que Josué e também Caleb é que estão expressando estas palavras ao povo. Qual o conceito, qual a consciência que estes dois servos de Deus estão transmitindo ao povo? Eles estariam dizendo: meu povo, olha, tomem consciência do seguinte, tenham certeza do seguinte, tenham a noção do seguinte: se Deus se agradar de nós, se nós tivermos uma vida agradável perante o Senhor nos fará entrar nesta terra, o Senhor nos dará prosperidade, nós entraremos nesta terra que mana leite e mel. Portanto, qual a consciência, qual o conceito sobre o qual estes dois servos de Deus estavam embasando a certeza de que eles seriam vitoriosos e de que o povo seria vitorioso? Qual é o conceito básico? O conceito era este: seja fiel, seja fiel, viva uma vida que agrade a Deus, viva uma vida que contente o coração do Senhor, viva uma vida de acordo com os preceitos de Deus, e Deus então lhe dará vitória. Deus levará você aonde Ele quiser. Você haverá de suplantar os inimigos, haverá de suplantar os adversários, haverá de suplantar as adversidades. Isto é, se você viver uma vida agradável a Deus, Deus o levará à vitória, Deus o levará em triunfo. Aqui eu quero que você entenda esta palavra. Quando Deus visitou o rei Ezequias, através do profeta Isaías, que falou para ele: olha, coloca a sua vida em dia, porque você vai morrer. E o texto diz que ele estava com uma doença mortal, e ele orou ao Senhor. Deus concedeu a ele mais 15 anos. Mas sabe como foi a oração de Ezequias? A oração de Ezequias foi: Senhor, eu andei com fidelidade perante o Senhor, eu sou fiel ao Senhor, eu tenho vivido uma vida agradável ao Senhor. Aí sabe o que Deus fez? Isaías já tinha saído da casa de Ezequias, do rei Ezequias, já tinha entregue a mensagem que Deus mandou, e Deus falou para Isaías: volta lá à casa de Ezequias, fala para ele que eu estou concedendo para ele mais 15 anos de vida. Mas na oração de Ezequias, além da sua fé, ele vivia uma vida agradável a Deus. Não adianta fé sem vida agradável. Aliás, é impossível ter fé sem vida agradável. A pessoa que tem fé verdadeira tem uma vida que agrada a Deus. A pessoa que tem uma vida que agrada a Deus naturalmente tem fé. Portanto, contra tudo e contra todos, vencendo os obstáculos, é necessário que você tenha esse conceito bíblico central, indiscutível, que transmitiram Caleb e Josué: se o Senhor se agradar de nós, Ele
então nos fará entrar na terra. Nós possuiremos a terra. Logo, é necessário que você tenha consciência. É necessário que você saiba que o que nos credencia a sermos vencedores, abençoados, que nos leva a suplantarmos as adversidades e os adversários, não é o otimismo, não são as palavras de incentivo. Eu não estou transmitindo para você que otimismo e palavra de incentivo, vai, eu não estou dando a você palavra de ordens. Eu estou colocando para você uma coisa fundamental e básica. É a sua fidelidade a Deus que o conduz em triunfo. É como você serve a Deus com fidelidade que leva você ao triunfo, à vitória. É o seu relacionamento com Deus, é a sua fidelidade a Deus. Palavras de incentivo nada valem na hora da crise, mas a sua fidelidade, se você viver uma vida agradável a Deus, na hora da crise você consegue descansar nele, e estando ele com você, a vitória é certa. Com Deus, contra tudo e todos, vencendo os obstáculos, em primeiro lugar, você tem que ter disposição. Você não pode se esconder, nem fugir, nem se deprimir. Em segundo lugar, é preciso ter esta consciência, esta noção. Na medida em que vivo uma vida agradável a Deus, é que eu tenho vitória. E em terceiro lugar, e finalizando, outra coisa que você precisa ter é confiança no poder de Deus. É necessário que você confie plenamente em Deus. Novamente eu cito aqui Lutero, como citei na mensagem da manhã, quando ele foi convocado para a chamada dieta de Worms, e que alguém disse que ele poderia morrer. Ele disse uma frase muito importante: ainda que cada telha de cada casa naquela cidade fosse um demônio, ainda assim eu não temeria, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Ele não temia os homens, ele não temia as ameaças, ele não temia o diabo se manifestando de forma múltipla através dos seus anjos, porque ele confiava que ele estava com a verdade, que ele servia a Deus de verdade. Logo, ele não se entregou, e com base na sua fidelidade a Deus, ele tinha confiança de que o Senhor estaria com ele. E é também com essa confiança que Calebe e Josué e Calebe se manifesta ao povo, e se manifesta aos outros 10 espias que estavam desanimando o povo. Veja bem, o final do versículo de número 9. Eu vou ler todo o versículo e destacar a parte que nos interessa. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e nem temais o povo dessa terra. Agora, aí ele complementa: porquanto, como pão, nós os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Você percebe aí a fé de Calebe e Josué? Você percebe a confiança deles no poder de Deus? Você percebe a sua confiança na ação de Deus? Aqui não é otimismo, não é positivismo. Aqui é fé, é relacionamento com Deus. Olha o conceito que eles têm no seu coração. Ele fala assim: olha, tá bom, os homens são grandes, lá tem os gigantes, eles estão preparados, mas sabe de uma coisa? Nós vamos vencê-los, como pão nós vamos devorá-los. E ele estava dizendo de que a força daqueles homens seria desamparada. Por quê?
porque ele dizia: o Senhor é conosco, não os temais. Olha que fé, olha que convicção eles transmitem. Nós vamos devorar como a gente devora pão. A força deles vai ser retirada por Deus. A força dos gigantes, dos soldados, vai ser retirada por Deus. E mais do que isso, Deus vai ser conosco. Não temam, não temam, não temam. Portanto, a confiança, através da fé, não de otimismo, mas da sua relação com Deus, daquilo que a Bíblia afirma, é fundamental para que nós possamos crer que vamos superar as lutas. Você está passando por lutas hoje, quase entregando os pontos, mas eu sinto lhe dizer que você vai vencer esta, mas virão outras, e depois virão outras, e depois virão outras. Virão outras maiores, menores, de forma múltipla, poucas, virão. Lembramos aqui dessa história que as crianças todas sabem, da luta do pequeno Davi, que depois se tornou rei Davi, contra o gigante Golias, cuja lança, só a ponta da lança pesava 7 quilos, quase 3 metros de altura, rosnando contra Davi, como um cão irado, chamando para a batalha. Mas Davi disse: eu vou em nome do Senhor, eu confio no Senhor, não na minha capacidade. E vocês sabem da história. Ele conseguiu derrotar Golias e todo o exército dos filisteus. E o povo de Deus foi vitorioso. Quando nós temos disposição para lutarmos, quando temos a verdadeira consciência de que é uma vida agradável a Deus que nos dá poder para termos vitórias, nós temos confiança de que Deus não nos desampara. Nós temos confiança de que Deus está nos nossos passos. Nós temos confiança que não adianta as pessoas se levantarem contra nós, elas vão cair, nós vamos prevalecer. Não adianta o diabo atingir-nos, levantar contra nós, atirar contra nós setas venenosas, todas elas vão cair no chão, porque há um escudo nos protegendo, que é o Senhor, que é a sua graça. É a fé que faz com que nós tenhamos disposição, para que nós então não venhamos a desistir. Com Deus, contra tudo e todos, vencendo as adversidades. Se estivermos com Deus, vivendo uma vida com Deus, crendo no poder de Deus, nós vamos prevalecer e nós vamos ter vitórias nas lutas. Não importa quem e quantos estão contra nós, quantas pessoas ou quantos e quais os problemas. A Bíblia diz, Paulo afirma isso: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. E esta expressão era usada para aquelas pessoas que venceram, que tiveram a vitória porque alguém teve a vitória por elas. Cristo Jesus venceu o maior inimigo, ou os maiores inimigos. Ele venceu o plano de Satanás de nos fazer seus reféns e de nos levar para o inferno. Ele venceu a morte
que passou a habitar a todo ser humano após a desobediência no Éden. E Ele nos faz por isso mais do que vencedores, fazendo-nos vencer o inferno, porque Ele já venceu e Ele nos coloca no seu reino hoje e de forma plena na eternidade. Nós vamos morar com Deus onde Deus está em Cristo, onde está a bendita Trindade. Para isso, a sua disposição é ter fé em Cristo de que Ele venceu a morte. É preciso que você tenha consciência de que Jesus venceu por você. Não é você que conquista, é a sua fé em Cristo que lhe dá a vitória. É preciso que você confie plenamente na graça de Deus, a qual lhe dá a vida eterna aqui em Cristo e plena na eternidade, e ajuda a você a vencer todas as adversidades e adversários. Em suma, resumindo, para que você com Deus vença tudo e todos, é necessário que você tenha a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É preciso que pela fé você confesse que crê na obra que Ele realizou no Calvário, que crê na obra em que Ele derrotou as pretensões do diabo, que crê na obra com a qual Ele venceu a morte, que você crê na obra em que Ele te coloca no céu, livrando você do inferno. O nosso maior adversário é o diabo. Nosso maior adversário é a morte eterna. Mas Jesus Cristo já venceu a tudo e a todos, e Ele pode nos conceder a vitória. Você crê assim? É assim que eu creio. É nisso que eu creio. Que você possa estar renovando a sua fé, reconsagrando a sua vida a Jesus Cristo. Quem sabe você esteja frio, quase que abandonando a fé. O diabo colocou pessoas, colocou desânimo, colocou amigos que você chama de amigos, mas que estão destruindo a sua fé. Quem sabe hoje é o momento de você renovar a sua fé, abrir mão de tudo e focar a sua vida em Jesus. E quem sabe você nunca teve a possibilidade de ouvir esta mensagem simples e singular, de que você precisa ter a Jesus, receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, para ter o perdão dos seus pecados e assim poder ter comunhão com Deus aqui e de forma plena na eternidade. Quero orar por você. Deus amado, nosso bendito Pai, eu quero te pedir que esta mensagem bíblica que emana da Tua palavra venha, Senhor, ao encontro da necessidade daqueles que neste momento estão ouvindo esta mensagem. O Teu Espírito usa a Tua palavra aonde quer, como quer, com quem quer. E eu quero te pedir, Senhor, que esta palavra esteja sendo usada pelo Senhor em relação a todas aquelas pessoas que ouvirem esta mensagem. Alcança-as, ó Deus, com a Tua graça. Renova, Senhor, a fé de cada uma delas que já crê em Cristo. E, ó Deus, coloca a fé no coração daquelas que até hoje, quem sabe, não tomaram a decisão por Cristo Jesus. Esta, bendito Senhor, é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo com esses cultos e as lives durante a semana, tá bom? Deus abençoe.